Vamos falar hoje sobre avivamento. E essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, para nós meditarmos, para nós refletirmos. Aviva-nos, ó Deus! Nós precisamos do avivamento de Deus. Nós precisamos nos avivar. Precisamos renovar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. E para isso é necessário que o Espírito Santo de Deus promova em nós um avivamento, a começar pelo nosso coração. A começar pelo nosso coração. Eu vou passar algumas imagens aqui nessa transmissão acerca do assunto do momento. O avivamento na Universidade de Asbury, em Kentucky, nos Estados Unidos. Muita gente falando sobre esse avivamento. É algo que já ultrapassou, acho que os 16 dias. Um culto que começou despretensiosamente, um culto que começou como começa qualquer culto. Um grupo de jovens, ao terminar, ou melhor, ao final do culto, aquele culto que seria só mais um, ao final daquele culto, eles não conseguiam sair, se desprender daquele ambiente. O coração deles foi tomado por um desejo de buscar mais a Deus, de ficar na presença de Deus, de não sair da presença de Deus e nem mesmo da comunhão que eles estavam desfrutando ali. E é interessante que a mensagem pregada, os louvores ministrados, não fugia ao comum. Era aquilo que as pessoas muitas vezes já tinham ouvido. Não foi feito assim nenhuma preparação visível. Não houve cartazes, não houve propaganda, carros de som na rua dizendo: venham, porque hoje será extraordinário, hoje será sobrenatural. Não. Começou com uma fagulha. Eu sei que há muita polêmica em cima daquilo que está acontecendo. É natural que haja polêmica. Isso acontece desde os primeiros avivamentos. Nos primeiros avivamentos, houve polêmica. Aliás, a polêmica começou há mais de 2000 anos. Quando veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, a partir do momento que os discípulos do Senhor Jesus foram cheios do Espírito Santo, a partir dali já houve polêmica. Sabe? Quando os apóstolos foram tomados pelo Espírito Santo, esse fato foi narrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Olha só, lá no começo, no capítulo 2 de Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, depois de um certo momento, quando eles saíram daquele lugar e eles começaram a anunciar a mensagem do Evangelho, alguns homens olharam para aqueles apóstolos cheios do Espírito Santo. Sabe o que foi que esses homens disseram? Estão bêbados. É isso mesmo, esses homens estão totalmente bêbados. Estão embriagados. Foi nessa hora que Pedro tomou a palavra e disse: não, agora ainda são 9 horas da manhã. Quando Pedro fala isso aí é porque mesmo entre aqueles que mais amavam a bebida naquela localidade, naquela cultura, naquele tempo, por mais que as pessoas gostassem da bebida, não era de forma nenhum costume as pessoas começarem o dia bebendo. Diferente de hoje, né? Hoje tem pessoas que ficam na porta dos bares esperando o bar abrir para começar a beber logo cedo. Mas não naquele tempo, naquela cultura, não.
Então Pedro, primeira coisa que Pedro diz, agora ainda são 9 horas da manhã, como poderíamos estar embriagados? Não, o que acontece com esses homens é aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Então Joel havia profetizado sobre aquele dia em que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então note que lá no início da igreja, no grande ou no primeiro grande avivamento da igreja, já houve uma certa polêmica. E ao longo dos outros reavivamentos que a história registra, houve também polêmica. Inclusive, avivamentos como os que aconteceram no tempo do pregador John Wesley. Houve polêmica na época de John Wesley. John Wesley me parece que é do século 17. E no tempo de Jonathan Edwards, que talvez seja um dos maiores nomes dos reavivamentos da igreja, porque Jonathan Edwards não apenas ele experimentou pelo menos 2 grandes reavivamentos, mas ele inclusive escreveu sobre isso. Eu mesmo tenho aí alguns livros sobre os avivamentos escritos por Jonathan Edwards. E esse nome é um nome importante porque Jonathan Edwards ele fez uma espécie de raio-x do avivamento, observando tudo o que aconteceu. E lendo sobre isso, eu percebi que em todo o avivamento há uma polêmica. Por quê? Porque o Espírito age sobre toda a carne e há diferentes reações, sabe? Há pessoas que têm uma reação de contrição, de quebrantamento, e a partir daquilo ali a pessoa passa a viver uma experiência nova com Deus, uma experiência de devoção, de temor, de fé. Há outros que têm uma vida diferente, às vezes recebe talvez ali um momento do avivamento, recebe ali os dons, recebe uma ação do Espírito Santo, mas a despeito disso, continua vivendo a sua vida antiga. Isso acontece, sabe? Acontece inclusive de discípulos, pessoas que já estão na caminhada com Jesus, que já têm Jesus como Senhor, Salvador, que já pregaram sobre Jesus, acabarem se desviando. Talvez você se lembre que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, aliás, essa carta é uma das cartas que eu mais amo do apóstolo Paulo, e é uma carta onde ele muito provavelmente está se despedindo da vida, porque ele sabe que ele está jurado de morte, que ele vai morrer, que ele está ali no corredor da morte, porque a sua morte já foi decretada. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele num determinado momento dessa carta, ele diz: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E mais à frente, ele vai falar para Timóteo sobre o que aconteceu com ele. E quando ele fala sobre o que aconteceu, ele vai falar que todos aqueles que estavam com ele o abandonaram. Somente Lucas ficou com ele. E aí ele fala o nome de um que era já discípulo do Senhor, companheiro dele, companheiro inclusive nas missões, chamado Demas. Demas. E então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha só, alguém que estava andando com Deus foi tomado, foi seduzido pelas concupiscências da carne, pelo pecado, pelo presente século. Quando ele fala presente século, ele está se referindo ao mundo, ao sistema mundano. Ele diz que Demas amou mais o mundo e acabou abandonando-o.
Então, assim, todo o avivamento tem situações que fogem do controle, sabe? Agora, nesse avivamento de Asbury, eu achei algo interessante. Uma das marcas do que está acontecendo naquela localidade é uma marca genuína do avivamento. Porque eu tenho observado que está acontecendo um quebrantamento. Um quebrantamento, arrependimento e um desejo pela comunhão com Deus. Um desejo por estar na presença de Deus. Isso é uma das marcas genuínas de um avivamento verdadeiro. É diferente daqueles falsos avivamentos onde as pessoas se tornam cada vez mais fúteis, cada vez mais vazias, cada vez mais egoístas. Você percebe quando uma pessoa é tomada pelo Espírito de Deus que ela começa a ter um desejo pela presença de Deus e um desejo por promover o bem ao seu semelhante, ao próximo. Ela não quer algo para ela, ela quer para o seu semelhante, para o próximo. E isso demonstra que essa pessoa está se tornando ou se tornou um discípulo de Jesus. Porque o próprio Jesus nos disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto saberão que sois meus discípulos. A marca do discípulo de Jesus é o amor. O amor ao seu semelhante. E aí você tem uma passagem na carta de João que fala explicitamente sobre isso. Que é estranho uma pessoa que diz que é discípula de Jesus, que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante. É estranho. E ele diz assim: se vocês não amam o seu próximo, o seu semelhante, a quem você vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Então, a marca do avivamento é também o amor ao próximo, o desejo por conduzir o próximo à presença de Jesus. Porque Jesus é o único remédio para todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Jesus é o remédio para tudo que aflige a nossa alma. É ou não é? Você concorda comigo? Então eu vou deixar essa frase para você meditar sobre ela, tanto para você quanto para as outras pessoas. E eu quero que você escreva agora nos comentários: Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Escreva para mim, por favor, nos comentários: Jesus é o remédio. Escreva aí nos comentários: Jesus é o remédio. E eu quero agora apresentar a você um pouco daquilo que está acontecendo lá na cidade, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury, nesse avivamento que, sem dúvida nenhuma, é o assunto do momento. Aí nós temos as imagens da igreja, né, da universidade, onde as pessoas estão ali louvando a Deus, né, cantando hinos de louvores a Deus. As pessoas estão ali há muito tempo. Já são
mais de 2 semanas, essas pessoas estão louvando a Deus. Cerca de 16 dias, né? 16 dias. Essas pessoas estão ali buscando a Deus. Já tinha ouvido falar sobre isso? Um culto que começou e não terminou e permanece fervoroso há mais de 2 semanas. Olha aí. Há mais de 2 semanas esse culto permanecendo aqui. Deixa eu chegar para cá para a gente conversar sobre isso. Esse é o que tem sido chamado de avivamento. Avivamento no Kentucky, em Wilmore, na Universidade de Asbury. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. É sobre isso que eu quero falar. O avivamento, ele é necessário para que a igreja avance. De tempos em tempos, a igreja precisa passar por um reavivamento. E olha, especialmente aqui no Brasil, nós precisamos disso. De um genuíno, um verdadeiro avivamento. Precisamos disso. Precisamos por quê? Porque nós temos notado que o que a gente tem visto em muitos lugares não é avivamento. É mero emocionalismo. Estou falando agora do Brasil, tá? Estou falando do Brasil porque aquilo que nós temos lá da Universidade de Asbury são as notícias que nos chegam aqui e todos, né, que falam sobre isso são unânimes em dizer que sim, o que está acontecendo lá parece ser um genuíno avivamento do Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante? Deixa eu mostrar mais algumas imagens aqui de algumas pessoas que estiveram lá. Olha aí, mostrando, né, a parte de fora da universidade e mostrando inclusive as filas, né? Olha aí, as filas, as pessoas mostrando as filas quilométricas de gente querendo entrar na universidade, querendo estar lá também, participar daquele culto, né? Olha aí. Muita gente, todo mundo aqui já na concentração desse culto. E aqui nós temos um momento em que o pessoal está fazendo um louvor, está ministrando um louvor. Eu não sei se está com som aqui esse louvor aqui, deixa eu ver. Não está com som aqui, não vou conseguir colocar o som agora porque eu não consigo mexer aqui. Mas enfim, voltando para cá, deixa eu falar com você acerca desse avivamento de Asbury. Meus irmãos, há uma palavra de Deus no livro do profeta Joel que eu quero ler para você. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Veja o que diz. Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa promessa de Joel, do profeta Joel, uma promessa de Deus pela boca do profeta Joel, essa promessa, segundo o apóstolo Pedro, no seu discurso de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, essa promessa se cumpriu no dia do Pentecostes. O Pentecostes acontecia imediatamente após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa acontecia o Pentecostes. O Pentecostes, ele era também uma celebração da festa da colheita, dos resultados. Era uma festa onde se apresentava a Deus a sua gratidão
por Deus ter enviado chuva, chuva que trouxe a produção de alimentos, né? E é interessante que nesse tempo a chuva, ela obedecia o seu ciclo natural, né? Porque ela chovia no tempo certo, na medida certa. Lamentavelmente, hoje nós enfrentamos uma situação muito mais difícil, porque por conta da ganância do ser humano, por conta da ganância do homem, a natureza está totalmente desequilibrada. Não bastasse o pecado que já trouxe um grande desequilíbrio à natureza, porque muitas das coisas que nós vemos completamente bagunçado está bagunçado por conta do pecado, esse desequilíbrio. Essa coisa da gente observar coisas boas acontecendo a pessoas más e coisas más acontecendo a pessoas boas, essa injustiça, tantas coisas assim, violência, tanta coisa ruim. Nós sabemos que isso é um resultado do pecado, da pecaminosidade do homem. Nós sabemos que isso acontece por conta de um desequilíbrio. Agora, mais do que isso veio se acentuando cada vez mais, inclusive com efeito na natureza. A ganância do homem desequilibrou o ecossistema, o meio ambiente. Então hoje, muitas dessas catástrofes que nós vemos acontecer, acontecem por conta do desequilíbrio provocado pelo próprio homem. E isso não começou agora, isso é coisa de muito tempo. Eu me lembro que eu era criança quando acordava para ir para a escola, pela manhã, ouvia no rádio aquela música do Chitãozinho e Chororó, que falava: onde a chuva caía quase todo dia já não chove nada. Aquela música falava sobre fazer calor no inverno e frio no verão, ou seja, está tudo trocado, tudo bagunçado. Há mais de 30 anos, ou mais de 40 talvez, em que já está muito visível esse desequilíbrio na natureza. Por conta do quê? Por conta da ganância do homem, que nunca deixou de explorar o meio ambiente e, ao invés de cuidar, só explorava, não é? Então, agora, com relação ao tempo do Pentecostes, essa palavra que se cumpriu em Atos capítulo 2, essa palavra veio a Pedro quando ele disse: aquilo que havia sido prometido por Joel se cumpriu, Deus derramou o seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne. E então aqueles homens começaram a pregar o Evangelho, a anunciar a boa notícia da salvação. E a boa notícia, ela veio para muitas pessoas. Muitas pessoas que se sentiam afligidas, muitas pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, passaram a ter a esperança de uma nova vida, a esperança de estar um dia com Deus, um dia com Jesus. Então hoje, um avivamento, acima de tudo, ele vem para nos convidar para estar na presença de Deus. Eu tenho muita dificuldade em crer nesses, entre aspas, avivamentos que se ouve dizer em algumas igrejas brasileiras. Você procura saber o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que tem um monte de gente gritando, um monte de gente rodando igual o peão do baú da casa própria. Tem um monte de gente até chorando. Tem um monte de gente caindo para cá, caindo para lá. Mas depois que levanta, continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, continua afundado no lamaçal do pecado, continua levando uma vida dúbia, porque na igreja é um anjinho, mas fora dela é um capeta. Então, esse tipo de avivamento que eu ouço dizer em algumas igrejas, isso aí para mim não tem nada de avivamento. É só barulho e emocionalismo. O verdadeiro avivamento, ele traz consigo as marcas do arrependimento, o desejo de se consertar com Deus, o desejo de estar na presença de Deus, de buscar a face de Deus, o desejo por Deus e não pelas bênçãos de Deus.
tem um monte de gente lotando as igrejas porque quer as bênçãos de Deus. Eles não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, com toda sinceridade. Até as pessoas mais vis, elas querem Deus. Ou melhor, querem a presença das bênçãos de Deus em sua vida. Até as pessoas mais bobas. Quem é que não quer ser saudável, ter muita saúde, ter muito dinheiro no bolso? Quem é que não quer as bênçãos de Deus? Agora, aquele que quer a presença de Deus é diferente. Porque na presença de Deus, a pessoa, ela tem condição de olhar para si mesma e se arrepender do seu pecado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías descreve um episódio onde ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E enquanto ele está descrevendo essa visão que ele teve de Deus, ele diz que num dado momento, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. E por que é que ele reconhece a sua impureza? Porque diante da santidade de Deus, ele pôde ver o quão pecaminoso ele era. Porque enquanto nós nos comparamos com gente igual ou pior do que nós, sempre sobra uma pontinha de orgulho. A gente quase se parece com aquele fariseu que, quando foi ao templo orar, ele olhava para aquele que estava do lado, que era um publicano, e os publicanos eram notáveis pecadores. Então aquele fariseu fazia uma oração assim: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano. É interessante como muitos de nós temos essa facilidade para nos comparar com gente pior, porque assim a gente se sente melhor, não é? Mas não é essa a receita do Evangelho. A receita do Evangelho é que a gente procure ser imitador de Cristo, o modelo. Ele é o modelo. Por isso que quando Isaías está diante de Deus, ele vê o quanto ele é pecador. E essa é uma das marcas de um verdadeiro avivamento. É você estar na presença de Deus e ver o quanto você é pecador. Então aí você para de ficar falando mal dos outros, apontando o pecado dos outros, e você começa a olhar para o seu próprio pecado. E olhando para o seu próprio pecado, você se sente um nada. E então você começa a clamar pela misericórdia de Deus. E clamando pela misericórdia de Deus, Deus te socorre, Deus te atende e Deus vai te transformando numa pessoa melhor. Eu volto a dizer, o avivamento é quando pessoas querem de fato a Deus, a presença de Deus. Para quê? Para se tornar melhor. Não melhor de vida, ter mais dinheiro ou mais saúde, não. Um ser humano melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa que dá uma contribuição para a fé, para o cristianismo. E eu quero agora fazer uma oração, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você e eu possamos ansiar por esse avivamento no nosso coração, que nos torne pessoas melhores, pessoas que de fato querem a Deus e não apenas as bênçãos de Deus. Porque até
os ímpios querem as bênçãos de Deus. Se você encontrar uma pessoa na rua, pode ser a pessoa mais incrédula, pode ser a pessoa mais ímpia. Se você perguntar para ela, ei, você quer ter prosperidade na sua vida? Muito dinheiro no bolso, saúde? Quer? Claro que todos querem. Agora pergunte à pessoa, ei, você quer ter Deus no seu coração e servir somente a Ele e não aos seus desejos, às suas vontades? Ser uma pessoa melhor ao ponto de amar até os seus inimigos? Pouca gente estará disposta a isso. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu quero apresentar a minha vida e a de meus irmãos e irmãs, pedindo um avivamento para o nosso coração, pedindo que o Senhor venha com poder e majestade e nos mostre o caminho do verdadeiro avivamento, onde nós possamos nos quebrantar diante do Teu altar, clamando desesperadamente por uma nova vida de santidade e adoração. Senhor, nós queremos sim algo que venha transformar a nossa vida, o nosso caráter, e que venha promover uma comunhão com o Teu Espírito Santo. Meu Deus, nós declaramos aqui que o que nós queremos é que o Senhor nos transforme em pessoas que anseiam pela Tua presença, por uma comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós queremos, Deus, a Tua santa e maravilhosa presença. Nós queremos andar nos Teus caminhos. Por isso, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, aviva-nos, que nós possamos ter um coração transformado por Ti e assim glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome e assim sermos encontrados fiéis, discípulos e discípulas do nosso Mestre, daquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Nós queremos ser verdadeiros discípulos e discípulas do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aviva-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti, da comunhão contigo, da Tua santa e maravilhosa presença. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.